Bom dia! Começando mais um Despertando com o Dharma, terça-feira, dia 12 de setembro, com a grooveria eletroacústica. Hoje é terça-feira, tá iniciando uma chuvinha aqui em Lajeado. Bom dia, Mauro. Tudo certo? Jorge Maravilha com a Martinalha. Tá de plantão, Mauro? Queria ter te ligado no domingo, conversar. Enfim, passou o dia, não liguei. Te ligar uma hora dessa. No momento que tu não esteja de plantão. Bom dia, Deni. Em casa hoje, que beleza. Bom dia, Ângela Maria. Como é que tu tá? Essa musiquinha é muito legal, né? Jorge Maravilha. Não sei se essa música é do Jorge Benjor ou é do Chico Buarque. Já vi versões. Ligarei sim, quero conversar. Tudo bem, Carla? É uma batidinha boa, né? Fizeram uma nova versão. Isso aí é a grooveria eletroacústica com a Martinalha. Bom dia, Stanley. Então vamos lá, gente. O que nós temos para hoje? Bom dia, Eliana. Hoje não tem nada. Amanhã de manhã, 7h15, tem Bom Dia, Isis. Tem aula de meditação online e presencial. A gente segue com as aulas para a gente não perder aquela chama. E aí tem também yoga com a Amanda, às 7h15 da manhã, presencial e online, tudo aqui no espaço. Então a gente, mesmo em meio a esse corre todo que a gente continua dando as aulas, para a gente não perder essa chama, né? É muito importante. Bom dia, Ana Tereza, como é que tá aí? Tudo bem? Bom dia, Ana Paula. Como é que vocês vão? Tem que manter, né, essa chama acesa sempre. Bom dia, nega. Tudo certo? Bora lá? Nós estamos aqui, Buda Rebelde, na Rota da Liberdade. Bom dia, Ana Karenina. Pon Lopes Ripochet, editora Lúcida Letra. E aí, Ana, como é que foi aqui? Me conta depois pelo WhatsApp como é que foi o passeio. Deu tudo certo? Não houve nenhum perrengue por causa do nosso estado aqui, tá complicado? Então, sim, todos bem, aqui nós estamos bem. Não deu nenhum problema na viagem? Depois me conta. O amigo espiritual, como agente secreto. Não foi? Eu achei mais sensato, sinceramente. Eu achei que seria mais sensato não ter vindo para o Rio Grande do Sul. Não tem como. Tá bem complicado. Agora tá melhor. As estradas estão desbloqueadas. Bom dia, Natalina. Bom dia, Kátia. As estradas estão desbloqueadas, mas mesmo assim é muito movimento. Muito movimento. Ontem o pessoal que mora aqui, para vocês terem uma ideia, para quem é daqui da região, para chegar na Univates levaram 1 hora, e isso que dá 2 quilômetros. Para chegar na universidade, dá 2 quilômetros, gente, é só atravessar a avenida e chega na universidade. O pessoal levou 1 hora para chegar. Está muito tumultuada a região, assim, muitos perrengues. Na tradição do budismo tibetano, uma vez que um aluno tenha uma boa fundamentação em sua prática, é possível buscar um relacionamento aluno-professor que vai além da mera amizade. Nesse relacionamento, o professor se torna um agente mais extraordinário no processo do despertar do aluno. Bom dia, Neuza. Como é que tá? Neuza, depois me manda um áudio como é que tá a situação aí dele, por favor. Precisamos ir até o nosso amigo espiritual e pedir a ele ou ela que use de uma mão mais forte em nosso processo de despertar. Vocês viram que eu uso o Dharma aqui quase como uma rádio AM, né? Manda o preço da farinha, avisa a Dona Maria que vai chegar a lata de banha para ela lá, né? É assim, né? Bom dia, Débora. Ainda assim, um relacionamento desse tipo só deve ser iniciado pelo aluno. A Carla escreve ali, eu fiquei 40 minutos presa dentro do bairro, não consegui ir em frente nem retornar para casa. Imagina, dentro do bairro.
Não conseguiu sair do bairro da cidade de Lajeado. Tá bem assim mesmo. Então, olha só, gente. Nesse relacionamento, vou voltar um pouquinho, o professor se torna um agente mais extraordinário no processo do despertar do aluno. Ainda assim, um relacionamento desse tipo só deve ser iniciado pelo aluno. Precisamos ir até o nosso amigo espiritual e pedir a ele ou ela que use de uma mão mais forte em nosso processo de despertar. Então, assim, gente, ó, muitas vezes as pessoas não entendem como eu ajo e ficam, às vezes, um pouco, se sentem desconfortáveis com algumas atitudes minhas. Sendo bem, eu estou abrindo o coração para vocês, porque eu não me envolvo. As pessoas dizem, mas por que tu não falou tal coisa? Porque não é assim que a gente é treinado. A gente não é treinado para se envolver, para se meter na vida das pessoas. Bom dia, Raquel. O budismo não se mete na vida das pessoas. A pessoa tem que ter atitude, porque isso é uma propulsão kármica, nós sabemos que nós estamos fazendo. Não é à toa que a gente estuda 24 horas por dia o budismo. A gente sabe que tem que ser uma propulsão kármica da pessoa. O budismo não é proselitista, ele não vai chegar e vai dizer, vejam bem, queiram. A gente lê, quem quiser clicar ali para assistir, assiste, entende? Mas o aluno, a pessoa que está com algum problema, tem que vir no instrutor, no monge, no lama, cada um com suas graduações, enfim, sou só um facilitador desse processo. Quando eu não consigo, encaminho para os lamas, principalmente para os monges, né, em que eu tenho mais acesso. Encaminho mesmo, diz, vai falar com o monge e tal, que eu não sei lidar com isso. Mas a maioria das vezes, 99% dos casos, eu consigo ajudar a controlar, contornar e resolver. Bom, como é que funciona isso? As pessoas precisam entrar em contato. A gente não vai entrar em contato. Aí às vezes as pessoas dizem, eu estava com um problema e tu não me ligou, não vou ligar. Sendo bem honesto, bem sincero, não vou ligar. A não ser que, é claro, né, gente? É uma situação de relações interpessoais, de amizade, em que tu tem uma intimidade, tu fica sabendo, fiquei sabendo que a pessoa me avisa, você é internada, né, fazer tirar um dente. Aí eu vou ligar, obviamente. Mas vocês entendem que não é do budismo a gente forçar que a pessoa volte para o caminho? O caminho tem que ser construído pelo aluno. Vejam como isso é importante. É importante que o aluno ele consiga ter méritos, ele construa méritos em volta, pacifique o karma e consiga acessar esse caminho. Então é bem complexo isso. Porque todas as vezes que a gente se envolver, dá problema. Então ele vai dizer aqui, precisamos ir até o nosso amigo espiritual e pedir a ele ou ela que nos dê uma mão mais forte. Em essência, estamos dizendo, sei que tenho tudo o que preciso para atingir o objetivo sozinho, mas estou pedindo a sua ajuda para chegar lá mais rápido. Então a pessoa tem que ser clara, o que ela quer, o que tu quer de mim, o que tu quer explorar. Se eu não pular por mim mesmo, você tem permissão de tirar o chão de sob meus pés. Olha só que legal isso. Se eu não pular por mim mesmo, aí ele vai dizer, para o mestre, você tem permissão de tirar o chão de sob meus pés. Então é muito comum, às vezes, bom dia, Rose, é muito comum, às vezes, as pessoas me questionarem sobre isso. Mas tu não acha que tu deveria conversar com fulano, com ciclano, sei lá, a pessoa? Não acho. A pessoa não me pediu ajuda, não vou ir atrás. A pessoa tem que sentir necessidade disso. Tem que trabalhar esses aspectos do karma. Isso é muito complexo no budismo. A gente tem que ter muito cuidado com essa interferência. Porque tem outra coisa que surge, gente, voltando agora para uma questão mais contemporânea. Quando eu interfiro, seja na educação de um filho, numa relação familiar, numa relação amorosa, uma relação de amizade e tudo mais, eu tenho que cuidar porque eu tiro a forma de manifestação e a capacidade de autonomia daquela pessoa. Então, quando tu está educando um filho, quando tu está tendo uma relação com alguém, é óbvio que tu vai intervir se necessário, é sempre necessário, sempre tu vê, eu vou intervir. Eu mesmo, como um instrutor, muitas vezes eu digo, eu vou intervir, a pessoa surtou, não vou deixar ela surtar também. Mas a gente não pode tirar a autonomia da pessoa em resolver, em ter aspectos de resolutividade das suas próprias questões, sejam éticas, morais, sejam kármicas, sejam quais forem. E a gente tem que olhar para isso com muito cuidado. Bom dia, Gracia. Faz sentido isso para vocês ou vocês acham que eu sou um pouco rígido quanto a essas questões assim?
Se o nosso amigo espiritual concordar, o relacionamento muda. No novo relacionamento, o professor está no assento do motorista, usando o seu próprio mapa, que não pode ser parecido com o nosso. Agora, o professor não é apenas o nosso apoio emocional, o nosso conselheiro amigável e instrutor. Algo novo é introduzido. A Raquel diz, faz total sentido, muito sentido, diz Ana Teresa. Algo novo é introduzido. Ele ou ela pode, em um momento, parecer um colega e no momento seguinte, um chefe. Entenderam isso, gente? Muita gente não entende quando eu mudo de posicionamento de um minuto para o outro, assim. Aí vão dizer, como tem instável? Eu não sou instável. Instável é o ensinamento. Instável é justamente isso. A Dani também concorda. Às vezes, muitas vezes, as pessoas se surpreendem numa ação que eu tenho que ter, se eu estou orientando. E aí tem uma ação um pouco mais enérgica, uma ação completamente contrária daquilo que eu tinha falado antes. O budismo vai trazer essas pegadas, principalmente o budismo vajrayana e o budismo zen. Nunca está sobre um plano horizontal ou sobre um lugar confortável. Então, às vezes, as pessoas vão me olhar e vão dizer, nossa, que amorosidade. No outro dia, o próprio capeta. No outro dia, eu estou com um demônio no couro. E vou fazer com que o aluno, ou a pessoa que eu estou orientando, sofra as intermináveis dores do inferno. E aí a pessoa me desconhece completamente. Mas, gente, não é para estar confortável. O budismo não é para deixar a gente confortável. O budismo é para nos tirar esse chão. De uma forma, claro, sempre segura. De uma forma em que a gente consiga transitar para esse lugar, assim, né? Não é assim também tão complexo assim. O Mauro diz, acho tênue a linha entre a falta de empatia e o ensinamento. Perfeito, olha aí. É bem tênue mesmo. Tem um cuidado muito grande, né? Por princípios e por própria forma como eu ajo, a empatia acaba sempre vencendo. Eu sempre acabo, vou ter que fazer alguma coisa, né? Mas eu procuro cuidar, realmente eu procuro cuidar. Porque depois dá resultado. Depois dá resultado. A pessoa diz, eu consegui contornar. Eu percebi que tu estava ali, atento e tal. Aí a pessoa se toca. Mas é como disse o Mauro, tem que ter esse cuidado. Antes eu não tinha esse cuidado. Isso a gente vai aprendendo com o tempo. Vai observando até mesmo como os próprios monges vão me orientando né, no processo. Como eles agiam. Às vezes eu ficar, mas ele não vai nem mandar uma mensagem, estou aqui sofrendo. Não. Tu pediu ajuda? Não. Então pede ajuda. Simples. Ele não vai ficar adivinhando. Nosso professor pode nos elogiar hoje, ou nos ignorar, ou nos repreender amanhã. Entrou a Carolina. Hoje está fazendo... na verdade, hoje é o nosso aniversário de casamento. 12 de setembro. Nós estamos juntos há 36 anos. 36 anos. Que ela me atura. Pensa, vai para o céu de Tushita. Quem sabe o que eu falei, sabe. Vai para o céu de Tushita. Vai. Para me aguentar não é para qualquer um. 31 de casamento e 36 anos juntos. Bom dia, Rosana. Bom dia, Maísa. Não é brincadeira o negócio. Nosso professor pode nos elogiar hoje, ou nos ignorar, ou nos repreender amanhã. Tá aí, eu acabei de falar. Ele nos elogia hoje, amanhã te ignora. Passava aí, por isso, nos retiros. Um dia tudo é festa, no outro dia, poxa, a pessoa nem me olhava. O monge nem me olhava. Tipo, sabe? Eu disse, como é que funciona isso? Aí fui aprendendo, disse, mas tem coisa, tem ensinamento nisso. Aí a gente vê que não é pessoal. É completamente o ensinamento. But, tu trazer isso, como o Mauro disse ali, imagina o karma dessa menina, né, Mauro? É um karma complicado. Mas tu trazer para esse mundo contemporâneo essas formas do budismo agir assim, ela, fora de um contexto, ela fica complicado. Mas é uma linha tênue, como o Mauro disse. Além disso, agora, quando o nosso professor nos dá instruções sobre a prática espiritual, não mais a ouvimos como mera sugestão, mas a ouvimos
como uma clara direção a ser seguida. Não dizemos, não tenho, não. O aluno diz, não, tenho uma ideia melhor. Confiamos que o nosso professor cuide do que é melhor para nós em um sentido espiritual. Não perguntamos a ele ou a ela o que fazer a respeito do nosso imposto de renda, como votar na próxima eleição ou como consertar o carro. Temos que cuidar da nossa própria vida. Então, é muito comum, assim, às vezes virem perguntas completamente que não faz muito... faz sentido, mas a gente tem que cuidar quando tu vai fazer um questionamento para um líder, para um amigo espiritual, para um lama, para um monge, para alguém assim. Aproveita a chance, porque tu está tendo a chance de fazer uma pergunta para uma pessoa. Estou falando dos monges, lamas, né? Para uma pessoa dessas, tu tem que aproveitar aquele momento para fazer uma pergunta que faça total sentido. E é muito comum nos retiros a gente ver assim, perguntas assim, de é sério, né? Para que tu perdeu tempo fazendo uma pergunta dessa? A única chance que tu teve no retiro de fazer uma pergunta são 5 perguntas. Aí tu faz a pergunta, que cor é a cor do, né? Sei lá, que vai chover amanhã, né? As pessoas perdem tempo. Então a gente tem que ter esse cuidado, assim, porque essa pergunta tem que sair de um lugar de base muito internalizada, muito do coração para fazer sentido. Porque o lama, o monge, o instrutor, ele vai ver que a pergunta ela não faz sentido. Ele vai dizer, olha, vai por aí, segue. Então veja de onde está vindo. Ao mesmo tempo em que trabalhamos com essas instruções, podemos começar a ver qualidades que nunca havíamos reparado em nosso professor. Bom dia, Silvia. Nosso amigo espiritual pode repentinamente parecer imprevisível, irracional ou até mesmo mal-humorado, o que pode ser um pouco assustador. Eu muitas vezes estou mal-humorado, gente. Vocês pensam que eu estou sempre sorrindo assim, eu tenho uma atividade intensa de trabalho e de estudo e tudo mais. Bom dia, mãe, tudo bem? Na maioria das vezes eu estou mal-humorado. Acreditem, parece que não, assim. Porque eu estou sempre ocupado com alguma coisa. E assim como todo mundo, não sou uma exclusividade, não é um privilégio meu, não é uma coisa, como ele é ocupadinho. Todo mundo está ocupado. Todo mundo. E a gente tem que ter cuidado com isso. Porque se a gente vai ocupar o tempo da outra pessoa, nós temos responsabilidade com aquela pessoa, com o tempo daquela pessoa. Como é que eu ocupo o tempo da outra pessoa? Né? Como é que eu mando... vou mandar um áudio, aí mando um áudio. Tem gente que manda áudio assim e fica... Tava pensando... Nem que tu acelere no 2, fica normal. Aí tu tira o tempo daquela pessoa, sabe? Quando eu recebo áudio assim, eu digo, poxa vida. Áudio de 8 minutos, tu acelera no 2 e ainda não... Aí eu digo, eu escuto uma parte e digo, resume. Assim, às vezes eu mando, resume. 8 minutos de áudio, nessa velocidade. Não, ninguém merece. Resume e vai direto ao assunto. Não adianta, gente. Cuidado com o tempo das outras pessoas. A gente não pode fazer isso. Nosso amigo espiritual pode repentinamente parecer imprevisível. Nem sempre sabemos o nosso lugar no contexto desse novo relacionamento. Ainda assim, começamos a perceber uma mudança tomando lugar em nossa psique. Repentinamente, parece haver mais energia disponível, um sentido elevado de paixão e alegria, raiva e clareza e assim por diante. Ou seja, o que ele quer dizer ali? Se vocês confiarem nos amigos espirituais que vocês estão seguindo, né, nos retiros que vocês vão com os lamas, com os monges, assim, seja o que for, chega um momento que a chave vira. E aquilo não importa como é que é o estado mental daquele ser que está orientando vocês, não importa se ele está de bom humor, de mau humor, se ele está rindo, se ele está chorando, não importa. Importa o ensinamento que ele está passando. E aí tudo faz sentido. Vem uma clareza absurda, assim. Porque ali do outro lado tem um ser humano também. E quando a gente separa o ser humano do ensinamento, o homem do mestre, né, a mulher da mestra, quando a gente separa isso, a gente olha, a gente, entendi. Faz todo sentido. Mas geralmente as pessoas levam como questões pessoais, né? A gente fica magoadinho. Os sinalizadores emocionais começam a iluminar a nossa visão, deixando de obscurecê-la como antes. Esse território é um tanto novo. Descobrimos que fomos seduzidos para fora de nossa existência puramente conceitual.
indo em direção a uma realidade mais livre e mais crua. Ou seja, o que ele está querendo dizer aqui é que a gente sai dos conceitos, a gente para de olhar para o nosso euzinho magoadinho, para os nossos conceitos, ideias, concepções pré-concebidas, pré-organizadas, né? E a gente começa a olhar para a coisa em si, como é a mente em si, ou como é o ensinamento em si. Adentrar esse tipo de relacionamento não deve ser tomado frivolamente. Um curso de ação desse tipo não é adequado para todos os professores ou para todos os alunos. Eu me lembro que uma vez o Enio Burgos contava aqui em casa, uma noite. Ele contou que ele tinha dificuldades com o Chagdu, né? Que ele viveu, né, muitos anos, 6, 7 anos com o Chagdu, né? Rinpoche. E ajudou a montar o Templo de Três Coroas, ele era tesoureiro e tal. E ele disse, eu tinha muita dificuldade. Foi o motivo que ele não conseguiu permanecer, né? Enfim, um dos motivos, né? Uma questão de troca de caminho. Mas uma das coisas, ele disse, eu não conseguia, porque o Chagdu, para quem conhece, para quem sabe da história, ele era extremamente rígido, né? Extremamente difícil de lidar, assim. Então, pelo menos é o que quem viveu junto com ele conta. Ele disse, eu não conseguia, tinha muita dificuldade. Então, para ver, né? Mesmo pessoas incrivelmente, como um mestre, né? Como um monge, como o Enio Burgos, né? Da editora Bodhigaya, encontra um mestre que é extremamente irado e diz, não consigo lidar, não consigo, para mim é muito. Então, nosso objetivo de completo despertar pode, sem dúvida, ser realizado apenas com os métodos já detalhados. Nosso destino, a liberdade, não é diferente. Não importa se mantemos o relacionamento original com o nosso amigo espiritual ou adentramos nesse novo relacionamento. É simplesmente uma opção que funciona bem para algumas pessoas e não também para outras. Então é isso, a gente tem que se respeitar, a gente tem que ver se vai funcionar para a gente essa relação. A vantagem é que nossa jornada pode ser muito mais rápida. Isso é. E que o nosso amigo espiritual pode nos apresentar a mais métodos. Uma vez, muitos anos atrás, eu pedi ajuda para o Nelson Morrone, que é o instrutor mais antigo do Lama Padmasambhava. Começou com o Lama quando o Lama ainda estava engatinhando, assim, mais de 20 anos atrás, bem no início mesmo do SEB, nem existia SEB ainda. E eu era aluno do Nelson Morrone, assim, por alguns momentos, assim, tirava muita dúvida com ele, muita dúvida. E aí um dia eu questionei, eu disse, mas eu não sei isso aqui, eu ficava comparando com algumas estruturas do Theravada, com coisa, e ele me deu uma chinelada, assim, né, maravilhosa. Nelson Morrone é maravilhoso. E ele disse, mas vem cá, Jefferson, tu me procurou para te dar orientação, e agora tu está me questionando o meu método? Não fui eu que te procurei, eu estava sentado lá na mesa, almoçando, tu lembra? Tu chegou e sentou, pode me orientar? Estava no retiro, tu pediu orientação, agora está questionando o meu método? Esse é o meu método. Se tu não gostar, muda de instrutor. Aquilo foi maravilhoso, foi um tapa. Aí eu olhei para aquilo e disse, cara, faz total sentido. Aí começamos a rir, né? Mas faz total sentido. Aí qual é a atitude que eu poderia ter? Ficar magoadinho, emburradinho. Ou, o que eu quero? Eu quero ensinamento. Ele disse, enquanto tu ficar resistente a isso, não vai funcionar, tu não vai aprender. Aí aquilo abriu, assim. Achei maravilhoso. Somos super amigos. Adorei, encontrei ele. O último retiro que eu fiz, encontrei ele. Coisa boa, tia. Muito bom. Aí a desvantagem, então a vantagem é que é muito mais rápido. A desvantagem é que a jornada é mais intensa e psicologicamente desafiadora. O que quer que estejamos nos fixando será revelado vividamente por nosso amigo. Então esse meu amigo espiritual, Nelson Morrone, ele revelou em mim, disse, tu tem uma resistência. Tu tem a resistência, para de resistir. E ali eu aprendi a não resistir. Então hoje, claro, existe, né? A gente não é tão perfeito assim.
Muitas vezes eu me incomodo com algumas atitudes de alguns lamas, alguns monges que eu sigo, que eu estudo e tal. Aí depois me lembro do Nelson dizendo, cara, tu que procurou. Não importa a pessoa, vai direto no ensinamento. Aí eu esqueço, assim. Aí esqueço, assim, a pessoa, tira a pessoa e vou no ensinamento. É um treinamento, sabe? É difícil de fazer isso, é difícil. Para mim é difícil, né? Porque eu sou muito resistente. Então eu tenho dificuldade em fazer isso. E aí que está o meu avanço. É isso que eu tenho que buscar, não ser resistente. Então vejam, gente. Não é necessário dizer que é preciso um forte sentimento de respeito e confiança entre professor e aluno. Confiava e respeitava o Nelson, respeito 100%. Mas também precisa haver química, uma sensação de calor, interesse de entrosamento e brilho. Isso se não tiver, por exemplo, a química que eu tenho com o Enio Burgos, né? Nossa, uma mensagem do Enio Burgos, cada vez que eu tenho uma dúvida dos ensinamentos, é uma porta assim que se abre, né? Às vezes ele escancara, assim, daí às vezes ele me manda um livro de 1000 páginas, que ele me mandou esses tempos atrás, 1000 páginas. Diz, tu podia estudar isso, como se quem dissesse, não estou nem na 100, porque eu não estou entendendo nada. Mas tá tudo certo. Vamos lá, fazer uma estabilização. Coloque o corpo numa postura adequada para hoje. A Ana escreveu, faz sentido isso, a resistência é o ego achando que sabe. Com total certeza. Total certeza. É sempre o ego. E eu tenho consciência disso. E é isso que eu trabalho. Com maior tranquilidade. Então deixe que o corpo vá se acomodando. Vá trazendo essa atenção nesse primeiro momento para o corpo, observando as partes tensas, as partes relaxadas. Não tenham pressa em observar ou tentar mudar o que está acontecendo, a experiência. A prática de meditação é observar a experiência quando ela surge. E quando a gente observa para onde está indo a nossa mente também. Para onde ela está indo? Que lugar ela se fixou? Foi no corpo? Foi num pensamento? Foi num som? Foi na respiração? Aonde sua mente se fixou? E onde ela se fixou, apenas fique observando. A diferença da prática, meditação, de estabilização, não é que a mente se movimenta, mas é o ver a mente se movimentando, estar consciente disso. Então pode ser que ela se movimente uma hora para um som, às vezes ela volta para a respiração,
por um movimento do corpo. E você vai deixando ela se movimentar e você vai acompanhando. Até que chega um ponto em que você sugere observar talvez a respiração. E deixa ela ancorada ali. E se em algum momento ela quiser voltar a observar o som, você apenas deixa ela ir e sugere que ela volte para a respiração, gentilmente. E gentilmente você vai fazendo esse retorno. Meditar é lembrar de voltar. Chega um momento em que a mente ficará somente nesse foco por muito tempo. Experimentem. Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática se expandam e toquem a todos e que nós possamos nos tornar um caminho iluminado. Todas, todos, todas. Ok? Até amanhã, quarta-feira. Uma boa terça para todos vocês.